Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva. O Senhor tem nos abençoado nessa quarta-feira, dia 14/7/2021. Estou muito feliz por estar mais uma vez com vocês. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E se você quiser fazer a sua participação aqui no nosso programa, você pode enviar a sua mensagem no nosso WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Você de qualquer parte do Vale do Paraíba ou por meio do aplicativo da Rádio Paz do Vale, de qualquer parte do Brasil, você pode mandar a sua mensagem que nós iremos estar observando, colocando seu nome no nosso caderno de oração, intercedendo pela sua vida, porque nós acreditamos no poder da oração, nós acreditamos no poder de Deus para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E se você me acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí nos comentários o seu nome, que nós estaremos orando também por você, e você pode também contar o seu testemunho, falar conosco, que nós estamos aqui prontos para bem te atender. Como também você pode se inscrever lá no nosso canal. Você que está me ouvindo pela rádio, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Lá nós temos conteúdos diversificados, variados, de qualidade. Você pode consumir todo esse conteúdo. Mas vamos ouvir agora os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos meditar nessa noite uma mensagem que tem por título 7 virtudes de um líder inesquecível. 7 virtudes de um líder inesquecível. Tema mais temático para nós nessa noite, para nós refletirmos sobre essa questão da liderança que está em falta nesses últimos dias, que é um assunto tão importante para os nossos dias. Então não saia daí que nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus
E eu quero ler com vocês, para meditar com vocês nesse tema, 7 virtudes de um líder inesquecível. Eu quero meditar com vocês no texto de Jó, capítulo 1, verso 1, depois o verso 8 e depois capítulo 2, verso de número 3. Eu não irei fazer aqui uma exposição desse texto especificamente, nem do contexto aprofundado do livro de Jó, mas eu quero partir desse personagem bíblico tão importante, tão fundamental, para falar com vocês a respeito de liderança, para pontuar de maneira bem prática, uma mensagem hoje temática, de maneira bem objetiva e prática, falar com vocês sobre 7 virtudes de um líder inesquecível. Sei que existem pessoas que nos acompanham aqui, que exercem liderança em alguma área da vida, não só no quesito religioso, mas talvez na empresa, talvez na faculdade ou em qualquer outra área, na vizinhança, não sei. E eu vou aqui pontuar com vocês algumas questões que são importantíssimas para nós. Então vamos ler aqui Jó, capítulo de número 1, verso 1, depois o 8 e depois capítulo 2, verso 3, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo de número 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Pois ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Capítulo 2, verso 3. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, o que nós precisamos entender aqui sobre liderança? Por exemplo, um dos significados da palavra liderança é aquele que vai à frente. No ditado popular, é aquele que puxa a carroça. O próprio Jesus disse que aquele que quer ser líder, que quer exercer liderança, tem que se tornar o quê? Servo de todos. Mas a questão da liderança, principalmente a partir de uma perspectiva bíblica, segundo Romanos, capítulo de número 8, e Romanos, capítulo de número 12, e o versículo de número 8, é um dom do Espírito Santo. Olha só, Romanos, capítulo 12, verso 8. O que preside com cuidado, ou em outras traduções dizem, se exercer liderança, que se exerça com zelo, com cuidado. Então, nós, a partir de uma perspectiva bíblica, conseguimos entender que liderança é o quê? É um atributo, é uma virtude, é um dom que nem todas as pessoas receberam. Elas podem buscar, elas podem almejar, porque os dons do Espírito Santo estão aí para serem o quê? Buscados. Isso eu estou falando dentro de uma visão cristã sobre o assunto, porque a liderança não tem só a ver com aquele que exerce uma liderança no quesito religioso,
como aquele que está exercendo uma liderança no corpo de Cristo, mas a liderança ela é fundamental até mesmo fora desse aspecto do corpo de Cristo, da igreja como um todo. Nós precisamos de líderes em várias áreas da vida. A liderança é um dom que é necessário se almejar, se buscar. E está aí para todos nós almejarmos. Mas existem aqueles que já nasceram com esse dom. E ao longo de sua vida isso vem sendo o quê? Desenvolvido. Porque a grande verdade é o seguinte, existem muitos dons, talentos, aptidões que nós já possuímos. E nós nem mesmo sabemos que possuímos. E aí você tem que fazer uma investigação bíblica e observar que existem muitos dons do Espírito Santo. Existem pelo menos 23 dons do Espírito Santo. Aí você tem que ler a palavra de Deus para que você possa fazer uma análise, para você perceber o que você tem o que você possui mais próximo daquele dom. Porque na verdade dom é aquilo que você recebe sem aprender necessariamente. É algo que é te dado ou que é nos dado como uma espécie de semente. E aí com o tempo nós vamos o quê? Desenvolvendo. Nós vamos trabalhando em cima disso. Quer dizer, esse dom, esse atributo, essa virtude da liderança foi dado aos homens desde o início de todas as coisas. Porque vamos aqui nos concentrar apenas no relato bíblico de Gênesis capítulo 1 a capítulo 11, que é o momento histórico em que se está inserido o personagem Jó. Porque veja bem, se você lê Gênesis capítulo de número 1 a capítulo de número 11, e você vai ver aqui algumas listas, algumas genealogias, e alguns poucos homens vão se destacar no horizonte, que vão se destacar diante de todo aquele povo que está ali formando a humanidade. Porque, por exemplo, de Gênesis capítulo de número 1 a capítulo 6, nós temos aqui 1656 anos. Em média, você tem aqui 1600 anos de história. E aí a história ela vai seguindo aqui até chegar Gênesis capítulo de número 12, em que nós vamos ter aqui de maneira mais objetiva a história do povo de Deus, do povo escolhido por Deus a partir de Abraão. Mas de Gênesis capítulo de número 1 a 11, você tem alguns personagens que se destacam. Por exemplo, os principais líderes, ou os que deveriam ser os principais líderes da história da humanidade, de Gênesis capítulo 1 a capítulo 11, seriam quem? Adão e Eva. Principalmente por conta da grande responsabilidade que foi colocado sobre eles. Porém, eles falharam na sua liderança, mais especificamente Adão, porque quando entra o pecado no mundo, a mulher é enganada, Eva é enganada pela serpente. Quando Deus vai chamar a atenção, ele chama a atenção de quem? De Adão. E Adão é tão frouxo que ele diz, não, mas foi a mulher que tu me deste. Ele terceiriza a sua liderança. Ele não assume as consequências dos seus erros. Ele não assume a liderança e as responsabilidades dela. De modo que ele terceiriza. Não, o culpado foi a mulher. E a mulher a mesma coisa. O culpado foi a serpente. Ninguém assume culpa. Quer dizer, nenhum dos dois aqui eram líderes de verdade. Deveriam ser, mas não foram. Aí você tem Caim e Abel. Você tem Caim, o primogênito, o primeiro filho primogênito da história da humanidade, nascido de Eva.
E ele também era para ser o quê? Um importante líder, pioneiro na liderança. Por exemplo, Caim é o primeiro personagem da história da humanidade que decide de maneira voluntária ofertar algo a Deus. E aí ele era o quê? Lavrador, seguia a mesma profissão de seu pai, e foi lá e ofereceu lá a oferta lá da terra. Mas quando você vai ler o contexto, capítulo 4, na verdade ele fez isso não porque ele queria agradar a Deus, mas porque ele queria o que? Causar inveja no seu irmão. Em momento algum ele queria agradar a Deus, ele queria estar acima do seu irmão, ele queria se sobressair acima do seu irmão. E aí mostra e revela para nós que ele não tem um coração de um líder verdadeiro. Porque o objetivo dele de fazer algo diferente era o que? Egoísta. Era como alguém que quer ser elogiado, alguém que quer tapinha nas costas, quer o seu próprio bem, não o bem do próximo, ou não o bem do outro. De modo que quando Deus rejeita a sua oferta e aceita a oferta do seu irmão, ele faz o quê? Ele vai lá e mata o seu irmão. Por inveja, porque ele não suportou a ideia de não ser aceito por Deus, e o seu irmão que veio depois dele foi aceito. E aí eu vejo Abel puxando aqui uma liderança que era para ser de Caim, porque, por exemplo, Abel não foi pioneiro na questão de oferecer algo voluntário a Deus. Porém, foi o primeiro a ser aceito por Deus em sua oferta. Por quê? Porque a grande questão aqui não é a oferta, mas sim o ofertante. Deus não está preocupado em receber a nossa oferta, mas sim está preocupado em nos receber. É mais importante o ofertante do que a oferta. No caso aqui, então, nós poderíamos até pensar aqui que Abel tornou-se o pioneiro dos levitas da história da humanidade, é o primeiro que conduziu uma geração de homens que vão sacrificar a Deus, levantar altares. Mas aí nós poderíamos pensar em vários personagens. Nós temos Enoque, que andou com Deus. Nós temos Noé, que o Senhor achou graça aos seus olhos. Nós vamos observando aqui vários personagens, até que nós chegamos a Jó. E Jó está inserido no contexto de quê? Está inserido no contexto patriarcal. Jó e Abraão estão no mesmo período. Eles só não estão na mesma localidade, mas estão no mesmo período. Eles estão na mesma época, porém não no mesmo lugar. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus e Jó estava em Uz. Um estava no extremo, o outro estava em outro. Porque se você pegar num mapa do Antigo Testamento, Uz ficava onde posteriormente se tornou o território dos Edomitas, né? A geração de Esaú, que ficava ali próximo de Canaã. E Ur dos Caldeus ficava do outro lado, ficava bem distante de Canaã. Quer dizer, naquele momento, imagine, Abraão estava sendo ainda conduzido para a terra prometida, enquanto Jó estava ali já próximo de Canaã, porém os propósitos para Abraão, os propósitos de Deus para Abraão eram um, e os propósitos de Deus para Jó eram outros. E aí, quando você começa a ler o livro de Jó, já no primeiro versículo você tem o testemunho de quem é esse homem. Que é o quê? Era um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, e Jó significa ou arrependido, ou perseguido, ou voltado para Deus. E que ainda, para não bastar, o autor ainda diz assim, ele era um homem reto, ou ele era um homem sincero, e ele era o quê? Um homem temente a Deus. E sinceridade, integridade é o que você é no particular, quando ninguém está te vendo. Retidão é o que você é em público. E ser temente a Deus é o que? O princípio da sabedoria.
diante esse personagem que é um pioneiro, porque Deus testifica de Jó no capítulo 1, verso 8. E depois dele ter perdido sua riqueza, ter perdido os seus bens, seus filhos, ele mantém a sua integridade, a sua retidão, ele não mudou. E no final do capítulo lá, 42, você ainda tem Jó dizendo assim: antes eu o conhecia de ouvir falar. Imagine. Um homem que no começo já diz que era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E diz que e somente depois de toda a sua aflição, provavelmente aí uns 60 anos de aflição, é que ele vai dizer: agora eu conheço Deus. Imagine o nível de intimidade que Jó tinha diante desse relato. Por quê? Porque ele é um líder. Porque ele é um pioneiro da sua história. Porque ele está fazendo a diferença. Então eu quero pontuar aqui algumas coisas com vocês. Sobre 7 atributos de um líder inesquecível. De maneira bem rápida. Primeiro, não basta ter carisma. É preciso o quê? Ter caráter. Tem pessoas que são carismáticas. Elas têm uma linguagem, têm uma energia muito grande que elas conseguem trazer arrebanhar muitas pessoas para perto de si. Mas se elas não tiverem caráter, o carisma não será suficiente. Porque o caráter é aquilo que você é em sua identidade, em sua gênese. O carisma não é suficiente. O que atrai, o que mantém uma liderança de pé é o caráter. Jó não mudou sua identidade, por exemplo. Ele era o mesmo homem antes da sua aflição e depois da sua aflição e não negou a Deus por causa de nenhuma dessas coisas. Se manteve fiel. Porque o caráter é mais importante do que o carisma. Número 2. Nunca pare de crescer. Um líder só é um líder se ele está o quê? Se desenvolvendo, se ele está crescendo, se ele está o quê? Aprendendo. Se ele está se desenvolvendo. O líder aprende, em primeiro lugar, com seus próprios erros e, em segundo lugar, ele aprende com os erros dos outros. Se o líder não está aprendendo, ele é um líder. Um líder que parou de aprender, ele não é um líder. Ele é qualquer coisa menos um líder, porque um líder sempre está querendo ser uma versão melhor de si mesmo. Terceiro, seja um bom comunicador. Um líder é aquele que tem uma boa comunicação, e eu não estou falando apenas de uma boa oratória necessariamente. Ele é uma pessoa educada, ele é uma pessoa que tem fundamentos, ele é uma pessoa que sabe se aproximar, sabe entrar e sair dos ambientes. Ele é alguém que comunica claramente aquilo que ele acredita. O fracasso de muitos líderes é porque eles não possuem uma boa comunicação. Eles não conseguem transferir aquilo que eles conhecem, aquilo que eles sabem. E aí acabam o quê? Sepultando a sua própria liderança. Quarto lugar, tem uma boa dose de humor. Um bom líder, ele não é alguém amargo, ele é alguém doce. Eu não estou dizendo que ele precisa ser um palhaço, porque existem dosagens para tudo. Mas ele tem que ser uma pessoa agradável, saber entrar e sair dos ambientes. Quinto lugar, alguém que sonha grande. Um líder que não tem sonhos, que não tem visão, que não tem visões, que não tem um ideal para seguir, ele é um líder frustrado, ele não lidera ninguém. Porque nós lideramos a partir do quê? De uma visão, de um sonho. Veja José. José é um grande sonhador mor, que era algo que os irmãos colocaram como o nome dele para rechaçar dele. Mas ele era um importante líder, porque ele tinha um sonho, tinha uma visão. Sexto, visão clara do grupo que lidera. Ele é uma pessoa
objetiva, clara, ele sabe o que ele está fazendo, ele comunica muito bem aquilo que ele está fazendo. Ele não muda de ideia na metade do caminho, porque você pode melhorar aquilo que você é, mas existem pilares que não podem ser removidos. E esses pilares têm a ver com a visão da sua liderança. E por último, o líder ele tem que amar receber o que? Feedback. Ele tem que estar pronto, ele tem que ter casca, ele tem que ter lombo de crocodilo. Ele precisa entender que ele vai receber críticas, e as críticas não podem o fazer se reprimir. Ele tem que tirar o melhor das críticas para ele ser um melhor líder. Se você não está pronto para ser criticado, você não está pronto para ser líder. Se você não está pronto para receber feedback, você não está pronto para liderar ninguém. E aí eu percebo aqui a importância tão sobrenatural de se ser um bom líder. Esse é só um assunto eu trouxe aqui para nós pensarmos, pontuar isso. Depois, se você quiser, você que me ouve pela rádio, ouça essa mensagem de novo no nosso canal no YouTube, pontue, pegue uma caneta, um papel, anote esses pontos, porque isso é relevante para o nosso desenvolvimento, não só como crentes, na igreja, no corpo de Cristo, mas em qualquer área da nossa vida, ser bons líderes. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.